Quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando em nossa live de reflexões na palavra do nosso Deus. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, meditando no Salmo 1. E hoje estaremos refletindo no versículo de número 4. Estamos em transmissão ao vivo pelo Facebook, na página Pastor Elias e Primeira Igreja Batista em Visconde de Imbé. Também estamos no YouTube, no canal Do Púlpito ao Público. Faça-nos uma visita no nosso canal e se você quiser sentir no coração o desejo de se inscrever, se inscreva, porque todas as mensagens ficarão registradas no nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Elias Azevedo de Souza e quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para você que estará conosco em outro dia ou horário, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho no Salmo 1. Chegamos ao versículo de número 4, versículo que descreve o homem ímpio. Ouça essas declarações. Não são assim os ímpios. Os ímpios não meditam na palavra de Deus. Os ímpios não buscam conselhos na palavra de Deus. Os ímpios não andam em caminhos retos. Os ímpios não se importam com a verdade e também com a proclamação de Cristo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A palavra ímpio é a mesma usada no versículo 1. Vem da raiz hebraica ra e significa violar ou perturbar. Os perversos deste salmo são diferentes dos piedosos. Seja lá o que for o homem bom, o homem mau não é assim. A impiedade é o primeiro estágio no deslizamento perverso do pecado. Os grupos são ímpios, pecadores contumaz e escarnecedores. Esses são como o joio. E no hebraico, mods vem de um verbo raiz que significa pressionar. A palavra joio é usada 8 vezes em todo o Antigo Testamento. O joio é material temporário e descartável. Ele é levado pelo vento. Veja o que diz Jó 21:18. Porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que se arrebata ou que arrebata o redemoinho. Salmo 35, versículo 5. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor vos faz fugir. Isaías 17:13. Serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento. Isaías 29:5. A multidão dos teus ímpios será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa em um momento repentino. Isso assim acontecerá. Na Bíblia, o joio representa
pessoas inúteis, mas ou perversas que estão prestes a serem destruídas. Destruição completa por julgamento. Os ímpios, disse o salmista, são como a moinha que o vento espalha. O joio é o lixo dos grãos vencidos, consistindo de cascas e palha quebrada. No leste era comum ou costume queimar o joio, pois com a mudança do vento poderia ser soprado novamente para os grãos de trigo e assim se misturar ao trigo, atrapalhando a colheita. O joio é usado nas Escrituras como um emblema do que é dos malfeitores. Algumas coisas que eu aprendi sobre a palha. Era anexado ao trigo real. Foi separado do trigo verdadeiro por não suportar as tribulações e dificuldades. Na verdade, a palha é levada pelo vento, não suportam as adversidades climáticas, as tribulações e as dificuldades. O joio no meio do trigo não permanecerá por muito tempo. Por esta razão, ele não conseguirá perseverar. Normalmente, ele é recolhido e queimado. A palavra vento é ruá, em hebraico, espírito. O mesmo vento que trouxe as codornas em Números 11:31, quando o povo reclamou com Deus e pediu carne. Também sopra o joio. Antes do Mar Vermelho se dividir, salvação, o vento leste soprou a noite toda. Convicção do Espírito Santo. O Senhor cavalga sobre as asas do vento. Em João 3:8, Jesus compara o Espírito Santo ao vento, no grego pneuma. O vento é um símbolo do Espírito Santo. Ele sopra onde quer. O Espírito Santo atua onde quer e nas pessoas que ele quer atuar. O vento sugere a operação ativa do Espírito Santo. Ele é o condutor de nossas vidas. Ele é o autor da nova vida em Cristo. Ele é o purificador do coração. Ele é o oponente da carne, da nossa natureza pecaminosa. Ele é o santificador do crente. Ele é o capacitador do serviço cristão. Ele é o líder em adoração. Ele é o produtor de frutos, fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio e etc. Ele é de fato ativo. O doutor F.E. Marte lista algumas características do vento que são paralelas às do Espírito Santo. Ele é invisível em sua essência. Você não pode vê-lo, mas ele está lá. Os resultados são vistos. Não podemos ver o Espírito Santo, mas ele está lá e os resultados são vistos, tal qual o vento. Ele é regular em suas operações. O Espírito Santo opera pelo
poder de Deus, ele é misterioso em suas ações. Nunca podemos explicar completamente o trabalho do Espírito Santo. Jesus disse que ele vai onde quer, ele opera onde ele deseja operar. Ele é poderoso em seus movimentos. Ele é limpo em seu serviço. O vento do Espírito Santo sopra a poluição do ar. Ele pode variar em sua direção. A Bíblia distingue os ventos leste, oeste, norte e sul. Cada um representa algo. O vento afasta a chuva. Graças a Deus você foi alcançado por sua graça. Você não é mais um ímpio, e sim um justificado à vista de Deus Pai. Porque não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, aquele redemoinho que sai levando consigo poeira, folhas e leva até uma determinada altura, e quando ele cessa, aquelas folhas se espalham. Assim são os ímpios, não têm consistência, não têm determinação, não produzem os frutos necessários. E o nosso Deus, a cada dia, abençoa o trigo e também frutifica esta colheita. A Bíblia diz que no fim dos tempos, os anjos farão a colheita dos salvos e vai separar o trigo do joio. Infelizmente, no momento não temos como separar todos os joios, mas aquele que permanecer no meio do trigo será recolhido como palha e será lançado no fogo. Que Deus os abençoe e que sejamos sempre justos na presença do Senhor, justificados por Deus Pai, vivendo o pleno evangelho de Cristo Jesus na nossa vida e no nosso coração. Que Deus a todos abençoe e aplique esta palavra em cada vida e em cada coração. Agradecemos a audiência da nossa irmã Vera Lúcia. Uma ótima noite para a irmã e também para todos que hão de entrar em nossa live. Vamos orar agradecendo a Deus nesta noite. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que como um vento veio soprar em nós o fôlego espiritual, vivificando a nossa natureza espiritual, nos dando a santificação, trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para produzirmos os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a justiça, todos os frutos que o Espírito Santo derrama em nossa vida e em nossos corações. Nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor está conosco a cada dia para que o trigo possa frutificar e para que a nossa vida possa ser cuidada como uma lavoura pelo Senhor. Nós te agradecemos pelo vento e também a comparação do Espírito Santo ao vento. Ele sopra onde quer que ele possa soprar hoje, no coração de muitas pessoas, para que elas deixem a impiedade e venham para o reino de Cristo, se transformando em trigos. Trigos que são tão importantes para a manutenção da vida e para
o fornecimento do suprimento de necessidades. Que o Senhor esteja presente em cada vida, em cada coração. Te pedimos a restauração da saúde em muitos lares. Colocamos as tuas mãos a nossa vida e te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar você para estar conosco amanhã, no versículo de número 5 da nossa live no Salmo 1. É um prazer estar com vocês. Com muita alegria, nós estamos aqui proclamando a palavra no livro de Salmos. Que Deus continue nos abençoando e abençoando todos que tiram um pouquinho do seu tempo para nos prestigiar com a sua audiência. Que a mão de Deus esteja sobre cada um de vocês, abençoando suas vidas.